Oi gente, boa tarde, meu nome é Olivia e hoje eu vou apresentar pra vocês uma análise do arco de personagem de Toy Story da Pixar. Eu ando meio sumida, né, como eu falei no último vídeo, é porque eu tenho feito muitas coisas e eu ainda não consegui me organizar pra conseguir priorizar as coisas que eu quero priorizar, então eu não tô tendo tempo de gravar muitos vídeos pro canal. Mas algumas dessas coisas que eu tenho feito são bem legais e aí eu queria trazer uma hoje pra vocês, que foi a minha apresentação na SEAC desse ano. Eu apresentei meu TCC na SEAC desse ano, né, Semana de Integração Acadêmica da UFRJ, antiga JIC, e o conteúdo tem tudo a ver com o que eu posto aqui no canal, então eu queria trazer pra vocês. O meu plano, na verdade, era ter filmado no dia a minha apresentação e aí postar no canal, mas eu tava tão nervosa no dia que eu não consegui nem pensar nisso. Mas então hoje eu vou reapresentar pra vocês exatamente como eu apresentei no dia, com os mesmos slides. Tentei recriar a roupinha, não consegui, mas enfim, eu tava vestida de Woody no dia, porque... entendeu? Eu sou assim. E é isso, vamos lá. Oi gente, boa tarde, meu nome é Olivia e hoje eu vou apresentar pra vocês uma análise do arco de personagem de Toy Story da Pixar. Eu faço parte do grupo de pesquisa Estudos Semiológicos em Cultura Pop e eu vou apresentar pra vocês hoje o meu TCC, que ainda tá em andamento e que é uma análise do arco de personagem dos 4 filmes de Toy Story da Pixar. E pra fazer isso eu vou analisar o enredo e os elementos cinematográficos buscando corroborar essa minha análise do arco. Pra apresentação de hoje, por conta do tempo, eu vou apresentar um panorama geral da pesquisa e uma análise simplificada de Toy Story 1. Então vamos começar pela minha metodologia de análise. Para análise cinematográfica, eu fiz uma adaptação do sistema de significação do cinema do Turner, pensando especificamente no meio da animação e na minha análise. Então eu vou analisar os movimentos de câmera, o enquadramento das cenas, o design de personagem, a utilização das cores e as músicas e os efeitos sonoros do filme. Para análise de enredo, eu vou usar a estrutura em 3 atos da Kane Moylan, que é baseada na estrutura em 3 atos do Aristóteles e na aventura do herói do Joseph Campbell. O Campbell fala no livro dele, O Herói de Mil Faces, que a primeira tarefa do herói consiste em retirar-se da cena mundana dos efeitos secundários e iniciar uma jornada pelas regiões causais da psique, onde residem efetivamente as dificuldades, para torná-las claras e erradicá-las em favor de si mesmo. Ou seja, essa jornada externa pela qual o protagonista passa é, na verdade, um processo de transformação interna. E aí, se baseando nisso, a Kane Moylan, ela teoriza uma estrutura em 3 atos do enredo e uma estrutura em 3 atos do arco de personagem, e ela defende justamente que essas duas estruturas elas são intrínsecas umas às outras. E a Kane Moylan também vai defender que o arco de personagem é composto por 4 elementos. A mentira, que é aquilo que o protagonista acredita no início da narrativa e que é prejudicial a ele. O fantasma, que é algo que aconteceu no passado desse protagonista e que fez ele acreditar nessa mentira, o que o Campbell chama de demônios infantis. A meta, que é o objetivo externo do protagonista. E a verdade, que é o oposto da mentira. E no arco positivo, é o que o protagonista vai aprender ao longo da jornada ao tentar alcançar essa meta. E são essas estruturas que eu vou aplicar na minha análise. A primeira cena de Toy Story é o Andy brincando com o Woody e depois o Woody levantando, se mexendo e indo falar com os outros brinquedos e fazer uma reunião sobre o aniversário do Andy. A gente vê nessas cenas o que é chamado de mundo comum, né? Que é esse status quo em que o protagonista vive. A gente vê que o Woody é o brinquedo favorito do Andy e que os dois têm uma conexão muito forte. E a gente vê a influência do design de personagem na narrativa. A personalidade de cada brinquedo vai depender do tipo de brinquedo. O Woody é um boneco de xerife, ou seja, ele é uma figura de autoridade, é ele quem comanda os outros brinquedos, ele é o líder do quarto do Andy e por isso ele tem muita arrogância. E aí esse status quo vai ser quebrado quando o Andy ganha o Buzz de aniversário. E aí eu vou mostrar um clipezinho pra vocês. E esse é o momento que o Woody vê o Buzz pela primeira vez. E a gente consegue ver nos próprios movimentos de câmera, no enquadramento, né, crescente, e nos efeitos sonoros também crescentes, né, o fato de que o Buzz simboliza uma ameaça pro Woody. E aqui a gente começa a ver a estrutura do arco do Woody. A mentira dele é: eu só tenho valor se eu for o brinquedo favorito. Ele atrela o valor dele a esse espaço, né, a esse título. O fantasma dele não é exatamente um acontecimento, mas sim o conhecimento do que acontece com brinquedos que não são amados. Eles são quebrados, eles são doados, eles são jogados fora. A meta do Woody sempre vai ser voltar pro Andy ao longo dos 4 filmes, na verdade, voltar pro seu dono. E aqui a gente tem essa meta tanto no sentido literal quanto no sentido metafórico. No sentido literal, ele vai se perder do Andy e ele vai ter que voltar. E no sentido metafórico, ele quer voltar pro coração do Andy, ele quer voltar pra posição de brinquedo favorito. E a verdade que ele vai ter que aprender é: eu posso dividir o amor do Andy com os outros brinquedos e isso não tira meu valor como brinquedo. E aí a gente vai ter a virada pro segundo ato, né? A passagem do mundo comum pro mundo de aventura, que é onde vai acontecer a transformação e que é esse mundo com o Buzz. E o Buzz, isso é importante, o Buzz não sabe que ele é um brinquedo, ele acha que ele é realmente um patrulheiro espacial. E aí a gente tem esse mundo em que o Woody não é mais o brinquedo favorito do Andy e nem é o brinquedo mais admirado entre os outros brinquedos do quarto.
E aí a reação do Woody vai ser justamente tentar se livrar do Buzz. E aí ele acaba derrubando o Buzz sem querer querendo pela janela, e com isso ele ganha a inimizade dos outros brinquedos que tentam atirar ele pela janela. Aqui a gente consegue ver claramente que o que de fato atrapalha o Woody não é a força antagonista exterior, que é o Buzz, mas sim a força antagonista interior, que é a mentira, e que se manifesta na inveja do Woody, nos ciúmes e na possessão. E aí no meio do filme, o Woody vai se perder num posto de gasolina e ele vai entrar em completo desespero, porque ele não é nada sem o Andy. E aí ele vai tentar voltar pro Andy, mas ele vai perceber nesse momento que ele não pode voltar pro Andy, pro quarto do Andy, sem o Buzz, porque senão os outros brinquedos não vão aceitar ele de volta. Então ele ainda tá sendo egoísta e ele ainda tá agindo em benefício próprio, mas é aqui que ele vai pela primeira vez ver uma fração da verdade, que é ele precisa do Buzz. E isso vai ser um passo pra verdade completa. Só que ele mente pro Buzz e fala que os dois estão indo pro comando estelar e não de volta pro Andy, e aí por causa dessa mentira os dois acabam sendo comprados numa máquina de brinquedos pelo Sid, que é uma criança maligna. E aqui eu queria apontar que tanto o posto de gasolina quanto o Pizza Planet, que é o lugar que eles são comprados, quanto o quarto do Sid, que é o ambiente que eles vão depois, são ambientes sombrios e têm cores escuras, justamente porque eles simbolizam esse lugar assustador de transformação que o Campbell chama de a barriga da baleia. Ao contrário do quarto do Andy, que é super iluminado e com cores vivas, né, e que representa o mundo comum, né, que é a zona de conforto. Na casa do Sid, a gente tem dois momentos principais. O momento em que o Woody tem uma chance de voltar pra casa com a ajuda dos outros brinquedos do Andy, mas eles não querem ajudar, porque o Woody, ele sempre é movido por essa possessão e por esses ciúmes dele, né, que no fundo são a insegurança dele, a mentira, e aí ele age de modo egoísta e manipulador o tempo todo. E os brinquedos desistem dele. E o segundo momento é o momento que o Buzz descobre que é um brinquedo num comercial de TV. E aí ele deixa de enxergar valor em si mesmo. E aí eu vou mostrar outro clipezinho pra vocês. Nesse momento a gente consegue enxergar de novo na trilha sonora e nos movimentos de câmera esse momento de desilusão, né? Esse momento que ele para de enxergar o valor em si mesmo. E depois disso a gente vai ter um momento em que o Woody tá preso numa caixa e o Buzz tá preso num foguete, ambos por causa do Sid. E o Woody vai pedir ajuda pro Buzz pra sair da caixa, mas o Buzz não vai se mexer, porque ele perdeu a vontade de voltar pro Andy, porque ele parou de enxergar um sentido na vida. E aí é tentando convencer o Buzz do próprio valor que o Woody ganha consciência das suas próprias inseguranças. Aí nesse momento o Woody fala: naquela casa tem um garoto que acha que você é o maior. E não é porque você é um patrulheiro do espaço, é porque você é um brinquedo. O brinquedo dele. Você é o Buzz Lightyear. Qualquer brinquedo daria suas partes móveis só para ser você. Você tem asas, você brilha no escuro, você fala, seu capacete faz aquele movimento incrível. Você é um brinquedo legal. E aí ele fica triste. Pra dizer a verdade, legal até demais. Que chance tem um brinquedo como eu contra um boneco com movimento como você? Por que o Andy ia querer brincar comigo se ele tem você? Sou eu que deveria ser amarrado a esse foguete. Ou seja, se o Andy não brinca com ele, se ele não é o brinquedo favorito, ele não tem valor e ele não merece viver. E aí o Buzz tira a caixa dele e fala: tem uma criança naquela casa que precisa da gente. E aí é quando o Buzz não abandona ele e fala isso, né, precisa da gente, que o Woody percebe o verdadeiro valor de um brinquedo. Só que aí o Sid acorda e leva o Buzz pro quintal pra explodir ele com um foguete. E pro Woody resgatar o Buzz, ele precisa convencer os outros bonecos do Sid a ajudarem ele. E nesse discurso o Woody fala: tem um brinquedo preso num foguete por minha culpa. E ele é meu amigo. Meu único amigo. Ou seja, é só depois que o Woody se livra das suas inseguranças e da sua possessão que ele consegue ter uma amizade verdadeira com o Buzz e depois com os outros brinquedos. E isso é refletido justamente na trilha sonora principal do filme, né, que é Amigo Estou Aqui, e que dá o título da minha pesquisa. E aí o Woody resgata o Buzz e os dois voltam juntos pro Andy. E aí a gente tem a cena final, que é um espelho da primeira cena, em que os brinquedos estão reunidos do Natal, mas dessa vez o Woody não tá preocupado em ser substituído, porque ele finalmente entendeu a verdade. E esse é o final do filme. E aí os próximos passos da minha pesquisa são fazer uma análise de todos os 4 filmes e aí juntar tudo isso num único arco. Muito obrigada e as referências. E aí é isso, espero que vocês tenham gostado da análise da minha apresentação, eu fiquei bem orgulhosa dela, inclusive ganhei uma menção honrosa, então fiquei bem feliz. Eu vou linkar todos os vídeos que eu já fiz aqui no canal sobre todos esses tópicos que eu falei aqui nessa apresentação. E aí tinham 2 coisas que eu queria falar. A primeira é que eu comecei a fazer vídeo no TikTok, então se você tem TikTok, siga-me. Eu acredito que eu vou ficar um pouco mais presente por lá, porque editar um vídeo de 15 segundos leva 10 minutos e editar um vídeo pro YouTube leva 3 dias, então é o que eu estou tendo tempo. Mas eu sei que já prometi várias vezes que eu vou voltar a fazer vídeo, mas eu realmente vou voltar a fazer vídeo. Não vou prometer nada, mas assim, eu vou ficar de férias em julho, agosto, então eu vou ter mais tempo pra poder priorizar o canal. E eu tô pensando justamente a começar a fazer shorts pro YouTube, porque vai me levar mais tempo e também pra eu não sumir por 84 anos. E aí eu vou testando isso pra ver como funciona. Esbarrei na câmera.
É isso sobre. E agora os agradecimentos. Gostaria de agradecer a Larissa, Milk Peach, Helena, Rafa, Maria, Ana Lu, Ana Júlia, Giovana, César, Ana Luísa, Olá, Ciência dos Tempos, Tinoiste, Kay, Newton, Luiz, Ticiano, Rogério, Maturando, Rafa Leite, isso mesmo, Emiliano, Alexandre, Meire, Izinha Potter, C. Daniel Costa, Gilberto, Vinícius, Sabrina, Tatiana, Gesler, Noemi, Tatá, Ana, Eden, Henrique, Ases Literários, Ouvindo Sara, Vinícius Pablo, SK, Beatriz, Lilian e 52 pessoas que eu não consigo ver o nome. Muito obrigada por terem se inscrito no canal. Agora somos 1054, pra ser mais exata. E isso é muito legal porque ter 1000 inscritos é uma das coisas que você precisa ter pra poder monetizar o canal. E aí a próxima coisa que eu preciso ter é 4000 horas assistidas. Então quando você estiver lavando uma louça, põe meu canal ali no fundo, entendeu? Deixa rodando, põe uma playlist, deixa rodando. E eu queria agradecer também a Paula e a Catarina, minhas amigas absolutamente perfeitas, que elas me compraram uma ring light. E aí eu estou gravando à noite. E aí não dá pra mostrar no vídeo porque meu celular tá aí, mas olha que legal. Mágica. Vou tentar filmar todos os meus vídeos em azul. Daqui pra frente. É isso, muito obrigada.